Olá, gente! Nessa aula aqui, a gente vai pensar um pouco e discutir a relação entre senso comum e ciência. E a gente vai fazer isso, trazendo aqui as contribuições justamente da ciência do senso comum, ok? Então vamos lá! Olha só, gente, parece haver uma grande diferença entre a ciência, que a gente aprende na escola, na universidade, sobre a qual a gente lê, e a nossa vida no dia a dia. Os seus temas são diferentes, os métodos são diferentes, enfim. Agora vejam só que no dia a dia nós também estamos frequentemente investigando o mundo. É claro, não do mesmo jeito, mas vejam o tipo de questão que a gente se faz no dia a dia. Por exemplo, será que a dieta low carb realmente funciona? Ora, essa é uma pergunta que poderia ser respondida cientificamente, mas que a gente faz no dia a dia. Por que que o carro está fazendo esse barulho? Eu vou precisar investigar. Será que essa sacolinha de supermercado vai aguentar todo esse peso das minhas compras? Por que que o meu filho não fica quieto um segundo? Ou ainda, por que que ela está com raiva de mim? Todos nós sabemos. A gente não responde no dia a dia a essas perguntas cientificamente. A gente usa o senso comum. E o que é o senso comum? Talvez a característica fundamental dessa forma de pensar e raciocinar seja o fato de que nesse raciocínio nós tomamos atalhos. Nós fazemos o caminho mais curto para chegar às conclusões. E isso se chama heurística. Então, esses atalhos envolvem, por exemplo, o fato de que eu não olho o problema sob todos os ângulos, de que eu não uso toda a informação disponível, às vezes mesmo informação relevante fica de fora, de que no meu raciocínio acabo não cumprindo todas as etapas que eu precisaria para realizar um raciocínio rigoroso e assim por diante. Gente, essa tomada de atalhos no senso comum, ela ocorre em situações principalmente de tomada de decisão, que é o que nós fazemos cotidianamente. Ela envolve, em grande medida, automatismo do nosso pensamento. Às vezes a gente está raciocinando sem ter consciência disso, sem notar disso. É um pensamento que a gente chama de intuitivo. E é assim porque isso alivia a carga cognitiva do processo de julgamento que nós temos que fazer toda hora. Se a gente ficasse apertando a mente, gastando a nossa mente a todo momento para todas as questões, a gente não faria outra coisa na vida a não ser pensar. Agora, por causa desses atalhos, existe uma maior probabilidade de que o nosso raciocínio eventualmente incorra no que a gente poderia chamar de erros. Essa racionalidade do senso comum, ela é limitada. Eu gostaria de tratar essa questão com exemplos. Então, para que a gente entenda o que significa tomar atalhos na hora de raciocinar, eu proponho a vocês um problema. Eu quero que vocês façam um cálculo, eu vou dar um tempinho para resolverem, se vocês quiserem pode até pausar, mas depois a gente vai ver como é esse cálculo, tá? Então vamos lá. O problema é o seguinte: se são necessárias 5 máquinas funcionando por 5 minutos para produzir 5 objetos, quanto tempo será necessário para que 100 máquinas produzam 100 objetos? Olha só, gente. A resposta é os mesmos 5 minutos. Não sei se você respondeu para si mesmo 100 ou se começou a pensar e imaginou um número alto. Mas provavelmente isso é o que acontece à maioria das pessoas. Veja, 5 máquinas funcionando durante 5 minutos produzem 5 objetos, porque cada máquina, durante 5 minutos, produz um objeto. 100 máquinas usariam os mesmos 5 minutos para produzirem os 100 objetos. A gente acha que a resposta vai ser grande porque o número que ficou na nossa cabeça é o número 100, o número alto. Esse fenômeno é ancoragem, porque é tipo, esse último número ele fica meio que grudado na nossa cabeça. E a gente acaba dando o nosso palpite, fazendo a nossa estimativa, usando esse número que já está à disposição na nossa mente e é capturado pelo processo automático de raciocínio. Então esse foi o atalho tomado. O senso comum, ele é assim, no senso comum, ele é caracterizado por uma avareza cognitiva. Nós somos econômicos quanto ao tempo, que nós gastamos pensando, e somos econômicos quanto ao esforço que a gente aceita despender. Eu gostaria de apresentar um outro exemplo que ilustra um outro tipo de atalho, outro tipo de heurística. É a heurística da representatividade.
O caso paradigmático é a falácia do jogador. Então, após perder muito dinheiro em, por exemplo, 5 apostas sucessivas, ele sempre acha que na seguinte ele vai ganhar. E por que ele faz esse julgamento? Ele faz um julgamento de probabilidade. Ele acha improvável que por 6 vezes consecutivas ele perca. Então, para a gente entender melhor a situação, pense o seguinte: suponha que você esteja apostando em cara e coroa. E você decidiu que sempre vai escolher coroa, a letra K, coroa. Se der cara, a letra C, você perde, tá? Então, a sequência até aqui foi essa aqui, olha. Tá aqui em algum lugar, né? Eu mostrei. Uma sequência de 5 letras C, representando 5 jogadas em que você perdeu porque deu cara. O que é que parece mais provável para a sequência completa após a 6ª rodada, em que você acha que vai ganhar? Essa aqui, uma sequência de 6 letras C, ou a outra, uma sequência de 5 letras C e uma letra K, representando finalmente a sua vitória com coroa. O que é que você acha? Olha, gente, na verdade as duas sequências têm a mesma probabilidade. No senso comum, a gente acha que a sequência anterior afeta a probabilidade da próxima jogada, mas esse não é o caso. Cada vez tem a sua própria probabilidade. Agora, por que a gente acaba achando, talvez alguns de vocês tenham achado, que a primeira fosse mais provável que a segunda? Ou o contrário, não sei. A gente acaba julgando a probabilidade de um evento que é incerto de acordo com 2 princípios. O primeiro é a similaridade com a população. E o segundo é o grau em que a sequência reflete o processo que o gerou. Então a gente supõe, o processo que gerou é aleatório, ele deveria produzir um resultado aleatório. Qual é a sequência que mais se parece com um processo aleatório? É uma sequência em que as letras estejam misturadas. Uma sequência de uma letra só não parece um processo aleatório. Então a gente toma um atalho para fazer esse tipo de julgamento. Gente, a nossa racionalidade ela é limitada. E a razão disso, em primeiro lugar, é porque a nossa capacidade de processar a informação é limitada. Nós temos um tipo de memória que funciona como a memória RAM do computador, que é uma memória que a gente usa enquanto a gente está pensando, para lembrar no final do raciocínio aquilo que era importante no começo do raciocínio. A gente tem um limite para ela. E por causa desse limite, a gente não consegue processar muita informação ao mesmo tempo. E a maior parte das pessoas sequer é ciente das próprias limitações e dos próprios erros sistemáticos que acabam cometendo. Isso tem até um nome, é o efeito de Dunning-Kruger. O fato é que a lógica formal, né, a lógica rigorosa, ela é pouco relevante para os problemas do nosso cotidiano. Né? Nos problemas do cotidiano, na verdade, o raciocínio probabilístico, mesmo que limitado, costuma ser muito mais eficiente. Agora, outra razão por que é importante a gente entender o senso comum é porque o senso comum se relaciona com a ciência de uma maneira muito específica. A gente acaba consumindo, por assim dizer, muito conteúdo científico e a gente faz isso compreendendo a ciência a partir do raciocínio do senso comum. E por isso a gente compreende a ciência muitas vezes também de maneira limitada e enviesada. Alguns vieses importantes são muito comuns. Por exemplo, é muito comum o erro dos grandes números, né? A gente confia equivocadamente em conclusões baseadas em grandes amostras, quando nem sempre grandes amostras são relevantes para as conclusões. Outro erro é o de tomar uma correlação por causa. A gente vai entender posteriormente o que é correlação e o que é causa. Um terceiro erro é o viés de confirmação, tão comum e tão importante e leva a tantos erros, que é quando nós acreditamos em algo só porque esse algo confirma aquilo que a gente já supunha antes. Eu espero que a gente tenha entendido um pouco sobre o que significa o senso comum e como ele difere um pouco acerca da ciência. Gente, se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Até mais!